sobre a questão do sábado e a doutrina da salvação. A doutrina da salvação ensina que nós, seres humanos, estamos mortos nos nossos delitos e pecados, de modo que não conseguimos por nós mesmos alcançar mérito suficiente para adentrar no céu. Por conta da nossa condição de perdidos é que Deus enviou Jesus Cristo. Porque se o homem tivesse algum caminho, alguma esperança de salvação em si mesmo, Cristo não precisaria ter vindo. Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, perdidos, sem nenhuma esperança, sem nenhuma salvação, Deus envia Cristo para ser o caminho, o Salvador. Então Jesus não é uma opção de salvação, é a única opção, ele é o único caminho. Portanto, a salvação se dá pelos méritos de Cristo, pela sua obra na cruz, pelo seu sangue derramado em favor dos pecadores, assumindo a culpa dos pecadores e derramando o seu sangue inocente. E é por causa do seu sacrifício, do seu sangue derramado, que nós, pecadores, somos justificados. Justificados significa somos perdoados e recebemos uma justiça que não nos é própria, que ela não nos pertence, não é algo inerente a nós, não é por causa das nossas obras e nem por causa do cumprimento, da obediência às leis de Deus, porque não conseguimos cumpri-las e obedecê-las satisfatoriamente. Se nós falharmos num ponto da lei, somos culpados de tudo. E tem até uma boa ilustração, que é, você enche uma bexiga e depois estabelece algumas leis para a preservação da integridade dessa bexiga. Então, não a traspassarás com a espada, não passe o caminhão por cima dela, não sente em cima da bexiga, não queime com fogo. E o menor de todos os mandamentos é não fure com agulha. A questão é, se você falhar no menor de todos, que era furar com agulha, qual é o resultado final? Estoura-se a bexiga. O salário do pecado é a morte. Todos pecaram e estão destituídos da salvação, destituídos da comunhão com Deus. O pecado faz separação entre nós e Deus e nos leva a sermos réus no dia do juízo final. E não há como nos livrarmos da condenação no dia do juízo final na base de qualquer mérito pessoal. Observância da lei, porque não conseguimos observá-la adequadamente, se falharmos no menor, estamos condenados. Também em ações morais, porque nenhuma ação moral vai compensar os atos ilícitos, pecaminosos, que já cometemos, que exigem uma punição. Portanto, por conta da justiça divina, foi que Jesus precisou vir para receber sobre si a condenação dos pecadores, para ele, o justo, oferecendo sua vida justa, pagasse a pena dos pecadores. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, não por mandamentos, não pela lei. Essa é a tese de Paulo, tanto em Romanos como em Efésios. Então, estamos aqui falando sobre o problema dos adventistas e de tantos outros, que não aceitam a salvação única e tão somente pelo meio da graça. Você tem que guardar o mandamento. Aí pergunta, se alguém come de carne de porco, está salvo? Não. E se alguém não guarda o sábado devidamente, está salvo? Não. Então, a salvação é mediante a guarda do sábado, mediante a obediência a uma série de mandamentos do Antigo Testamento, coisa que Paulo falou que não era. O primeiro concílio de Jerusalém trabalhou exatamente a questão da salvação dos gentios. Quando começou o evangelho a sair das fronteiras judaicas, do território judaico, e foi alcançando os gregos, os romanos, dentro daquele grupo dos apóstolos havia dúvidas. Por quê? Porque eles vinham de um contexto muito judaico. As dúvidas eram tão grandes. Veja a dificuldade que Pedro teve para
ir à casa de um gentio, de um romano, do Cornélio. Se não é Deus se revelando numa visão que sacode os paradigmas de Pedro, que eram muito judaicos, Pedro precisou que Deus mostrasse, através de um lençol que ali continha diversos animais, que eram, segundo o Pentateuco, proibidos, que um judeu não poderia comê-los. De repente, uma ordem de Deus: mata e come. Mas como é que um judeu que tem recebido a lei de Deus, por Moisés, uma lei que prescreve proibição de determinados alimentos, agora, diante do Cristo, diante de uma nova revelação, como é que ele se comporta? Isso não foi fácil. A visão precisou ser muito contundente. Não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Pedro sai dali convencido de que as coisas mudaram, de que estamos de fato diante de um novo testamento, uma nova lei, um novo mandamento vos dou. O cristianismo, então, não é necessariamente uma continuidade do judaísmo. Há elementos de continuidade, mas há elementos de profunda ruptura. Aquilo que era velho passou e deu lugar ao novo. Aquilo que era velho apontava, até figuradamente, serviu como aio, como figura de linguagem, como um bom encaminhamento para que a revelação plena de Deus se manifestasse. E ela aconteceu em Jesus Cristo, no Evangelho. Pedro teve que penar para explicar para os demais que Deus deu aquela visão, não era para considerar impuro aquilo que Deus está purificando. E esses impuros gentios fazem parte desse projeto de Deus, de incluí-los na comunidade da fé, na comunidade dos irmãos, na comunidade do povo de Deus, fazem parte do Israel de Deus, sem que necessariamente precisem se tornar judeus, observadores da lei, se circuncidarem, guardar sábado, mas para muitos deles, eles tinham que guardar o sábado, eles tinham que se tornar judeus, eles não poderiam ser salvos única e tão somente pela fé. E Paulo é aquele que, melhor do que qualquer outro apóstolo, compreendeu a dimensão da graça e do Evangelho e que combate aspectos judaizantes que estavam querendo tomar conta do cristianismo. Nesse particular, houve muito debate, houve muita discussão, que vai levar ao primeiro concílio de Jerusalém, que você encontra o registro dele em Atos capítulo 15. Primeiro concílio de Jerusalém discute o quê? Discute se um gentio convertido precisava se circuncidar. Por exemplo, se um gentio convertido precisava guardar e observar a lei, se um gentio convertido precisava se tornar judeu para ser salvo. Um gentio precisa ser circuncidado para ser salvo? Precisa guardar o sábado para ser salvo? E a resposta foi não. Não. Ele não precisa se circuncidar. Ele não precisa guardar o sábado. Ele não precisa deixar de comer carne de porco, por exemplo. Atos 15, 28 e 29. Amém? Acabou o concílio. Cadê o sábado? Cadê a carne de porco? Cadê os adventistas que ainda não leram isso? Como? Como ainda não caiu a ficha para eles? Exatamente, eles discutiam as coisas que os adventistas discutem hoje. Precisa guardar o sábado? Não. Precisa deixar de comer carne de porco? Não, 1000 vezes não. É interessante Oséias 2:11, quando Deus promete fazer cessar os seus sábados. Farei cessar os seus sábados. Tal profecia cumpriu-se em Cristo, como visto claramente em Colossenses 2, 14 a 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa dos sábados.
Os adventistas estão julgando a gente o tempo todo por causa do sábado. E às vezes tem cristão que se deixa levar por essa heresia. Paulo falou, todas essas ordenanças, todos esses mandamentos foram cravados na cruz. Essas ordenanças eram contra nós. Veja como os judeus perseguiram os cristãos e perseguiram a Jesus por causa do sábado. Diziam que Jesus não guardava o sábado. Eles fizeram do sábado uma pedra de toque, a coisa mais sagrada do mundo. E eles santificaram tanto o sábado que perderam a essência do próprio sábado. Jesus chega a dizer, foi o sábado feito para o homem ou foi o homem feito para o sábado? Qual que é o mais importante, o homem ou o sábado? Porque o que acontecia? Jesus curava e beneficiava alguém no sábado e era acusado de estar infringindo a lei do sábado. Então, o sábado, que originalmente no propósito de Deus foi um mandamento dado para o bem humano, para que um ser humano não fosse explorado pelo outro, porque se você deixar os homens, eles exploram, escravizam as pessoas e obrigam esses a trabalharem de domingo a domingo, de sábado a sábado, de segunda a segunda. Então, não trabalharás tu, não trabalharás o teu servo, não trabalharás sequer o teu animal, é dia de descanso. Ou seja, porque Deus também no sétimo dia descansou, assim devemos nós descansar e aprender a dependência, aprender a adorar, aprender a paz de Deus. Ou seja, esse princípio, essa essência do sábado continua válida para nós hoje. Você precisa de descanso, você precisa de pausa, você precisa dormir devidamente, você precisa parar de pensar que tudo depende de você, que é o seu trabalho, que é a sua ação, e ficar trabalhando demais. Você precisa confiar em Deus, você precisa descansar, você precisa de uma pausa para adorar a Deus. Isso continua válido, mas um sábado que escraviza o outro, um sábado que condena o outro, um sábado que leva alguém a pôr uma pedra na mão e acusar o outro, um sábado que serve mais para oprimir do que para libertar, isso não. E é isso que muitos fazem em nome de Deus, em nome da lei, em nome do santo sábado. E por isso Paulo fala, Jesus encravou essas ordenanças que eram contra nós, porque o sábado devia ser uma ordenança a favor de nós, mas de repente ela se transformou numa coisa contra nós. Foram cravadas na cruz e ninguém te condene pelos dias de sábado. E ele diz mais, se você ler aí um pouquinho mais adiante, ele fala assim, nem por comida. Cuidado com esses que julgam vocês e dizem, não toques nisso, não comas aquilo outro. Recebido com ações de graça, tudo é puro. Mata e come, dá graças a Deus, não considera impuro aquilo que eu purifiquei. Portanto, errados estão os que proíbem carne de porco, que proíbem café, que proíbem alimentos. Não toques, não coma, não pode, é pecado, que vem pecado em tudo quanto é coisa. E que usam isso para condenar, para discriminar, para espizinhar outras pessoas. Paulo afirma o seguinte, o fim da lei é Cristo. Não estamos mais debaixo da lei, eu não sei se você sabe, nós estamos debaixo da graça. Mas lembre-se que a graça nos leva a obedecer a Deus. Mas qual é o mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Fazer aos outros o que gostaria que os outros fizessem a você. Andar na lei do Espírito e da vida, andar no amor. E não nesses rudimentos que muitas vezes se vê aí. Cristo é o fim da lei no sentido de que, com ele, a velha ordem da qual a lei fazia parte foi eliminada, para ser substituída pela nova ordem do Espírito, onde a vida e a justiça são acessíveis mediante a fé em Cristo. Portanto, ninguém precisa tentar obter essas bênçãos por meio da lei. Somos exortados a fazer discípulos, ensinando-os a observarem tudo o que Cristo ordenou, não é isso? Me diga onde Jesus ordenou que devêssemos guardar o sábado. Procure, desafio. Se é verdade que nenhuma passagem do Novo Testamento ordena que guardemos o sábado, temos diversas
ordens para não nos submetermos à lei do sábado, como essa que nós lemos e também como encontramos em Gálatas capítulo 4, versículos de 9 a 11. Em Romanos capítulo 7, Paulo também ensina que os cristãos não estão debaixo da obrigação de cumprir a lei mosaica. Nesse caso, ele usa a analogia do casamento. Olha só esse texto. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas, e se o marido morrer? Ela pode casar de novo, não pode? A mulher, que aí representa o povo, estava casado com a lei. Não é que o marido aqui, a lei fosse má, mas a lei ficava pegando muito no pé daquela mulher e exigindo: eu quero que você ande desse jeito. Ah, se não andar desse jeito, você vai ser punida. Ah, se você não andar daquele jeito, se você errar, aí botava um monte de regra. Imagina, um marido que bota um monte de regra e uma mulher que não tem capacidade para andar à altura de todas as exigências do marido. Esse é o retrato que o apóstolo Paulo está dando aqui no capítulo 7. Dá uma lida, vamos ler junto, só para você ter uma ideia de que é exatamente disso que ele está falando. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se a outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Gostou? Por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Não se submeta a qualquer coisa da lei pela lei, né? Por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. A outro quem? A Jesus, ao Evangelho. A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. E deste modo, frutifiquemos para Deus. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. De fato, quem morreu aqui foi a mulher. Somos nós. Morremos e agora que a gente está morto, a gente não tem mais nada, nenhuma lei conjugal que nos prenda àquela lei. Morremos com Cristo e ressuscitamos. Nós ressuscitamos e agora podemos nos unir ao outro marido. E esse é bom, esse é misericordioso, esse é gracioso. Esse não fica no nosso pé. Esse até tem ordens, até tem mandamentos, mas ele diz: meus mandamentos não são pesados. E eu estou com vocês. Eu sou humilde, manso, e eu ensino vocês. Eu ajudo vocês. Essa é a pegada do Evangelho. Não é que o Evangelho deixa você largado, mas o Evangelho é Cristo em nós. O Evangelho é graça, perdão e agora ajuda, uma força para você caminhar. E quando você cai, Ele não te condena, Ele ainda estende a mão para te levantar. Você está afundando, Pedro? Eis aí a mão do Cristo que te levanta. Você negou quantas vezes? Você negou 3 vezes? Você tem um Cristo que volta a você. Então, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de todo o pecado. Essa é a salvação. Salvação mediante a fé. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Tem um texto aqui, que escrevi há tempos atrás, que diz as mudanças que a cruz provocou em relação ao que era no Antigo Testamento e o que é a partir de Cristo no Novo Testamento. O Antigo Testamento foi superado pelo Novo, que é infinitamente superior. A lei foi superada pelo Evangelho da graça. O sacrifício de animais foi superado pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O povo de Israel, num certo sentido, foi superado pela igreja como povo de Deus, que congrega em si judeus, o remanescente de Israel, Pedro, Paulo, Tiago, e gentios, Maria, né? E gentios fiéis ao Messias. A parede de separação entre judeus e gentios foi derrubada, de ambos os povos Deus fez um, e essa é a igreja. A circuncisão foi superada pelo batismo cristão. O sacerdócio levítico foi superado pelo sumo sacerdócio de Cristo e pelo sacerdócio universal de todos os crentes.
Os 12 patriarcas foram sucedidos pelos 12 apóstolos de Cristo. E é interessante, você olha lá no Apocalipse, tem a figura dos 24 anciãos. 12 mais 12, 24. Os 12 patriarcas, os 12 apóstolos, representando a fusão de ambos os povos, do Antigo e do Novo Testamento. Judeus, gentios, congregando, fazendo parte, tendo Cristo por cabeça, e um dia teremos um só pastor e um só rebanho. Veja que há só uma oliveira, da qual os ramos originais, por incredulidade, foram cortados, uma representação dos judeus infiéis. Os que eram da oliveira brava, os gentios, nós fomos pela fé enxertados na mesma oliveira, veja sempre a unidade do povo de Deus, e os que foram cortados podem ser reenxertados se abandonarem a incredulidade e abraçarem a fé. E os gentios que se cuidem para não incorrerem em incredulidade e virem a ser cortados. Portanto, a fatura não está fechada nem para judeus e gentios, a salvação está em Cristo, é por meio de Cristo que estamos, pela fé, nesta videira que representa, nesta oliveira que representa o povo de Deus, a comunidade dos salvos, a comunidade da fé, que congrega os salvos, crentes em Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, até os dias de hoje. A Jerusalém terrestre foi superada pela nova Jerusalém celestial, ou seja, a terra prometida de Canaã foi superada pelo céu, que há de vir a Canaã celestial, a nova Jerusalém que descende do céu, a esperança de Abraão, de Isaac, de Jacó. Como diz o autor de Hebreus, eles que pisaram na terra prometida, que estiveram em Canaã, não construíram ali alicerces e casas permanentes, mas habitaram em tendas. O autor de Hebreus é assim, categórico no modo de dizer. Por que habitaram em tendas e não construíram casas e fortalezas, algo mais permanente? Habitaram em tendas, diz ele, porque consideravam aquela uma terra de sua peregrinação. Aspiravam uma Canaã celestial. Portanto, até mesmo para Abraão, a quem foi prometido uma Canaã terrestre, entendeu que a terrestre não era o cumprimento definitivo daquela promessa, que aquela promessa ela tinha um vislumbre terrestre que era como uma espécie de antepasto, né? Ou antegosto, um tiragosto no começo, um aperitivo do que Deus tem preparado, que é eterno. Busca uma cidade cujo fundamento é indestrutível e é celestial. A esperança de uma terra prometida encontra pleno cumprimento na Canaã, na terra prometida celestial, na Nova Jerusalém. O templo de Jerusalém foi superado pelo corpo de Cristo, que é a igreja. E veja o sermão de Estevão, no capítulo 7 de Atos, encontramos, quando ele diz: Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Mas o que pensava um judeu? O que ensina o Antigo Testamento? Deus habita no templo de Jerusalém. Se você orasse como judeu, você tinha que orar sempre voltado para Jerusalém. De repente vem uma revolução no Novo Testamento. Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Deus está no meio de nós. Nós somos o templo de Deus. Cristo é o templo de Deus. Moisés foi superado pelo novo legislador. É interessante que Moisés vai no alto do monte, jejua 40 dias, né? Jejua 40 dias. Veja os paralelos. Jejua 40 dias. Jesus jejua 40 dias. Moisés sobe no monte para receber as tábuas da lei. Jesus sobe no monte e começa a dizer no seu sermão: ouvistes o que foi dito? Foi dito por quem, hein?
por Moisés. E o que diz Jesus? Eu, porém, vos digo. E Jesus disse, está aqui alguém que é maior que Abraão? Está aqui alguém que é maior que Moisés? Veja que revolução, como um novo legislador, dando uma nova lei, um novo mandamento vos dou. Gente, é tremendo. Se você começa a fazer essas comparações, o templo era a figura de linguagem desse templo que somos nós como igreja, que é Cristo, corpo, o seu corpo, onde habita o seu espírito, né? E nós somos o corpo, parte do corpo, membros do corpo de Cristo. Nós somos chamados também de templos de Deus. Não sabeis que o corpo de vocês é templo de Deus? E agora, esse novo legislador que é nosso Senhor Jesus Cristo, superando com vantagens o antigo legislador, o maior deles, Moisés. A Páscoa judaica foi superada pela ceia do Senhor. É por acaso que Jesus tenha celebrado a Páscoa, véspera da sua morte, exatamente morrido como um cordeiro pascal? Lembre-se que a Páscoa dos judeus representava a morte de um cordeiro cujo sangue era aspergido sobre os umbrais da casa, e onde havia a presença desse sangue, o anjo da morte, o anjo da condenação passava batido, porque o sangue cobria os pecadores que estavam naquela casa e o primogênito não era condenado. Jesus morre exatamente na época da celebração dessa Páscoa, e o João Batista já tinha pré-anunciado, profetizado: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estamos debaixo da cobertura do sangue de Cristo, o anjo da morte, o anjo da condenação, o juízo final. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, não por causa da obediência à lei, não porque guardamos o sábado, não porque não comemos isso ou deixamos de fazer aquilo, mas porque estamos em Cristo, estamos debaixo do sangue. É o sangue de Cristo que nos salva. Isso precisa ficar claro. Então, a Páscoa judaica, Jesus pega e celebra a Páscoa. Então, é o dia da celebração da Páscoa judaica, e ele transforma a Páscoa judaica na celebração da sua própria Páscoa, da sua própria passagem da vida para a morte e depois da morte para a vida. Não é? Que passagem é essa? Da vida para a morte e depois da morte para a vida. Essa é a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis aqui o meu corpo, que é dado por vós. Eis aqui o meu sangue. Tomai e comei do meu corpo, bebei do meu sangue. É o sangue da nova aliança. E o sábado foi superado pelo dia do Senhor. Bom, nós não guardamos o sábado, porque estamos debaixo da lei, mas o princípio do sábado, e veja que a lei é santa e boa, então a gente tem que entender o princípio da lei. O espírito do sábado, nós não somos contra. Um dia onde as famílias podem se reunir, onde todo mundo pode vir à igreja, fazer as coisas de Deus. Eu acho que essa ideia tem que ser preservada. Então, quando a gente diz que o dia do Senhor substituiu o sábado, mas não o sábado como entendiam os judeus, mas o sábado como reinterpretou nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus nunca foi contra o sábado que Deus prescreveu. Ele foi sempre contra o sábado, conforme entenderam erroneamente e passaram agora a oprimir os seres humanos, aqueles religiosos do seu tempo e até de tempos anteriores. Em que dia que Jesus ressuscitou? Você sabe qual é o dia da semana que ele ressuscitou? No primeiro dia da semana, que nós chamamos de dia do Senhor ou domingo. Agora, Jesus não apenas ressuscitou no domingo, ele apareceu constantemente aos seus discípulos no dia de domingo. João 20, 19, 23, 26, 29, as diversas aparições. Que dia da semana aconteceu Pentecostes? No domingo. E qual é o dia que Paulo fala que tem que recolher oferta especial? No domingo. O domingo passou. Em que dia foi arrebatado o João para escrever o Apocalipse? No dia do Senhor, no domingo. Então, os cristãos tinham muitas razões para celebrar o domingo. Aquele dia passou a ser o dia da maior celebração da cristandade. Você acha que é à toa que o domingo começou a ter essa hegemonia no contexto cristão? Não foi à toa. Foi porque Cristo
propositalmente ressuscitou no domingo, propositalmente derramou seu Espírito no domingo, aparecia para os discípulos exatamente no dia de domingo. Então, esse dia passou a se denominar o dia do Senhor, o dia da ressurreição do Senhor, o dia que o Senhor derramou seu Espírito. Esse dia passou a ser o dia mais importante na cristandade, razões básicas. Agora, esse dia não deve ser um substituto do sábado nos termos impostos pela lei mosaica, porque Paulo já tinha dito que nós não estamos mais debaixo da lei e que não deveríamos permitir que ninguém nos julgasse por guarda, por observância da lei. Paulo diz mais, ele fala assim, tem cristãos que, para eles, todos os dias são iguais. Ele não recrimina isso. Agora, tem cristãos que fazem distinção entre dia e dia. Agora, tem cristão que todos os dias são iguais. Na verdade, todos são os dias do Senhor. Então, ele diz, olha, se você come, come para o Senhor. Se você não come, não come para o Senhor. Se você guarda esse dia, guarda procurando agradar ao Senhor. Se você não guarda, então ele fala, ninguém julgue a ninguém. Isso é uma coisa da liberdade cristã. Tá bom?